Começando de novo aqui, porque a imagem estava sumindo aqui, estava péssima aqui para mim, eu não estava conseguindo inclusive ver aqui a nossa quem estava presente. Mas nós estamos de volta, pastor Clodoaldo Brito, e mais uma reflexão aqui. Estamos juntos a partir de agora, e eu dizia que você pode ver esse vídeo depois aqui, você que não está vendo ao vivo, obviamente, pode acompanhar depois, mas também pode ver ele lá na nossa página no YouTube, IPRJ Oficial, é a página do YouTube, e lá você pode se inscrever, pode dar o seu like, o seu dislike, pode mandar para outras pessoas, edificando a vida de outras pessoas, se tem edificado a sua vida, obviamente. E eu estava falando justamente do cantor Armando Filho e a sua importância no cenário cristão do nosso país. Tem sido um grande referencial e eu amo todas as músicas dele. Ele está fazendo uns excelentes trabalhos de parceria, inclusive, lançando músicas com versões com muita qualidade. Então, um grande abraço aí para o pastor e cantor Armando Filho. Que Deus abençoe a sua vida. E uma das canções dele que nós estamos fazendo referência é justamente essa: não há inúteis na casa do Pai, nós somos todos especiais. Se do seu Santo Espírito você quiser se encher, serás usado e terás poder. Não há inúteis. E essa canção é maravilhosa, como todas as canções que Armando Filho canta. E ele tem um diferencial, tem uma unção muito gostosa, né? E vem aí tocando, adorando a Deus e edificando várias gerações. Então dificilmente não tem alguém que não conheça pelo menos uma canção de Armando Filho e não tenha sido tocado por ela. Vívia, seja bem-vinda, minha filhota, que Deus te abençoe. E eu tenho lembrado dessa canção de Armando Filho, porque ela fala justamente, principalmente o coro aí, vai falar de que nós todos somos úteis na casa do Senhor. Todos nós somos úteis na casa de Deus. Apesar das nossas falhas, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas debilidades, Deus nos chama, apesar de nós, Deus nos capacita e Ele usa as nossas vidas com qualidade para a sua glória, para o seu reino. E nós queremos refletir justamente sobre isso nessa tarde. E eu pensando nisso, eu me lembrei de uma ilustração. Eu li há muito tempo, eu não sei o autor, né? Eu não sei o autor, inclusive parece que até um videozinho que alguém fez sobre essa ilustração. E essa ilustração fala de uma assembleia na carpintaria. Rodrigo, seja bem-vindo. Uma assembleia na carpintaria, e então as ferramentas todas ali fazem uma assembleia, e o martelo, então, é o presidente, é quem preside aquela assembleia. E o martelo, então, chama a atenção de todos para o início da reunião, e os membros ali daquela assembleia, então, informam ao martelo que ele deveria renunciar o cargo de presidência daquela assembleia, porque ele, além de fazer muito barulho, está sempre golpeando os outros. Então, você faz muito barulho e você só sabe trabalhar dando golpes nos outros. E o martelo, então, aceitou tranquilamente aquela objeção dos participantes para que ele renunciasse à presidência, e de fato ele reconhece que ele faz muito barulho, ele só trabalha dando golpes ou golpeando outras coisas,
outras ferramentas, inclusive. Mas ele diz, olha, mas eu também gostaria que fosse expulso da Assembleia o parafuso, que está sempre dando volta para fazer o que tem que fazer. Está sempre dando volta. E o parafuso olhou e disse, não, realmente eu de fato, eu reconheço essa minha falha, eu reconheço esse meu defeito. Mas eu gostaria também de pedir que fosse expulso também a lixa. A lixa é muito áspera, né? Inclusive com os outros materiais, ela está sempre gastando, ela está sempre ferindo os outros materiais. Então ela é muito áspera no tratamento dela, no serviço dela com as outras coisas, com os demais materiais. Neste momento entra o carpinteiro, né? Entra o carpinteiro, então faz silêncio total. E o carpinteiro, então, ao entrar naquela carpintaria ali, ele vai pegando cada uma das ferramentas, vai colocando, arrumando no seu devido lugar, porque ele iria iniciar o trabalho dele, e ele em silêncio pega todas aquelas ferramentas, inclusive as que não falaram ali, todas as ferramentas ele vai colocando, pega também os materiais, e ele começa a usar o martelo, ele usa o serrote, ele usa a lixa, ele usa o parafuso, e no final ele consegue fazer um móvel muito lindo, usando todas aquelas ferramentas. E então o carpinteiro sai, então a reunião é retomada, e dessa vez o serrote pede a palavra, e é dada a palavra ao serrote. Ele diz, meus queridos, como vocês puderam perceber, nós estamos discutindo aqui os defeitos, apontando os defeitos uns dos outros, mas o carpinteiro é quem decide como cada uma de nós ferramentas deve ser usada. E se vocês bem perceberem, ele usou a lixa, ele usou o formão, ele usou o serrote, usou a mim, usou o martelo, ele usou o sargento, né, para imprensar a madeira, ele usou os parafusos. Para todos nós, o carpinteiro encontrou uma utilidade. Então, é o carpinteiro quem decide a utilidade de cada um. E ele sabe essencialmente como usar a cada um. Então, ao invés de nós ficarmos falando dos defeitos e apontando os defeitos uns dos outros, como por exemplo, o Metro foi criticado aqui, que ele está sempre medindo os outros pelas suas medidas, né? Como se ele fosse o único perfeito, e ele foi apontado aqui, mas o carpinteiro não fez nada aqui sem medir e usar o metro, né, com as suas medidas. Então, apesar dos nossos defeitos, apesar da nossa insatisfação e apontar os defeitos uns dos outros, o carpinteiro foi quem decidiu como cada um de nós deveria ser usado. E o resultado, vocês viram? Aquele lindo móvel que está ali, ó, todo bonito. E usou cada uma das ferramentas que estão nessa carpintaria, que estão nessa oficina. Então é ele quem decide quem ele vai usar para o serviço, e ele que decide como cada um é útil. E quando a gente pensa nisso, a gente olha o texto da palavra de Deus. Entre muitos textos, tem dois deles que falam muito sobre isso, e todos os dois escritos pelo apóstolo Paulo. Um está em Efésios capítulo 4, né? E Paulo vai falar sobre o ministério, né? O ministério e o serviço de todos os santos, de cada um dos santos e a utilidade deles. E ele começa dizendo, justamente no capítulo 4, versículo 7, ele diz que a graça foi concedida a cada um. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então, graça, a nossa utilidade, apesar dos nossos defeitos, apesar de todos os defeitos que nós temos, e muitas vezes nós somos apontados uns pelos outros e não reconhecemos os defeitos que temos, mas o Senhor olhou para nós e apesar dos nossos defeitos, Ele nos deu graça, e Ele
nos chamou e Ele nos deu dons, nos deu qualidade a todos nós, segundo o dom de Cristo. E aí Paulo encerra essa perícope falando do serviço dos santos, do serviço de cada membro da obra do Senhor e no reino de Deus, e de como Deus nos dá essa graça, apesar de nós. Ele diz, olha, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, cada parte tem a sua cooperação, cada parte é útil para o crescimento do corpo, cada parte, cada ferramenta naquela carpintaria que nós falamos, a ilustração, tinha uma utilidade. Quem decidia a utilidade, apesar das falhas, apesar dos defeitos, apesar das críticas um dos outros, apesar das falhas de cada uma daquelas ferramentas, o carpinteiro, com sua graça, com sua sabedoria, com seu conhecimento, ele utilizou cada ferramenta como ele bem quis, para a utilidade que ele bem quis, e o resultado não foi outro, se a perfeição de um móvel em toda a sua beleza. Ele pegou a madeira bruta e ele trabalhou com cada ferramenta útil e então transformou aquela madeira bruta em uma obra-prima, em um móvel primoroso. E assim é o grande carpinteiro, o Senhor das nossas vidas. Ele olha para nós e, apesar dos nossos defeitos, dos nossos muitos defeitos, Ele prefere usar as nossas qualidades, que são dadas por Ele, aliás. Então, nem eu e nem você é melhor do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Cada um tem a sua importância no reino de Deus. E todos nós, exatamente todos nós, fomos chamados por Ele, apesar de dos nossos defeitos. E Ele, com sua graça, nos capacita. Paulo, de novo, fala sobre o corpo. Ele usa a analogia do corpo e a importância de cada parte do corpo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, Capítulo 12, Paulo vai falar da importância do corpo e que nós possamos entender que ninguém é mais importante do que o outro e ninguém é menos importante do que o outro. O Senhor, pela sua graça, nos chamou, apesar, e aí é que se revela a sua graça, apesar dos nossos múltiplos defeitos, Ele nos chamou e Ele nos deu dons. E Paulo fala que o propósito dele dar dons aos homens, a nós, foi o aperfeiçoamento, a que nós cheguemos à maturidade, à varonilidade, à posição de pessoas aperfeiçoadas. Então, cada um de nós é importante para o amadurecimento do outro, para a glória de Deus e para serviço da obra de Deus. Então, não há inúteis. E não existe ninguém mais ou menos importante. Deus não olha para mim, que sou pastor, e olha assim, não, ele está acima do que aquele irmãozinho que talvez não tenha cargo nenhum na igreja. Não existe ninguém mais importante ou menos importante. Todos somos úteis no reino de Deus. Todos nós recebemos o dom de Cristo. Todos nós somos chamados para o ministério, para o serviço na obra de Deus, diante de Deus. E o Senhor conta com todos nós. E não é porque nós tenhamos qualquer sombra de mérito. Não existe mérito em nós. Apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas faltas de qualidades, o Senhor nos usa para a sua própria glória. Então, meu irmão, minha irmã, você é importante para mim
eu devo ser importante para você, o outro irmão, e nós fazemos parte de um mesmo corpo e cada parte tem a sua função, porque senão o corpo não vai funcionar bem. O corpo não vai funcionar bem. Amém? Que Deus abençoe a todos. Deixa eu continuar cumprimentando aqui. Vitória também chegou aqui. Mara, grande abraço, Mara. Um cheirão para Lara. Feliz aniversário, Larinha. Que Deus abençoe você, viu? Te multiplique os dias, derrame toda a sorte de bênção sobre a sua vida. Pastor, ama essa menininha aí. Que Deus abençoe. Estamos chegando ao final de mais uma reflexão. Se Deus permitir, amanhã estaremos de volta. E não esqueça de curtir lá na nossa página do YouTube. Amém? Deus abençoe a todos. Uma excelente tarde.